Eu iniciei o programa conversando com o juiz Carlos Eduardo Ribeiro Lemos. Para quem não teve a oportunidade de ouvi-lo ao vivo, daqui a pouquinho todo esse nosso conteúdo vai estar em podcast, vai estar na rede social, vai estar também no site da Rádio CBN. O doutor Carlos, inclusive, falando, né? Esses 23 anos são duas gerações de capixabas, né? Que não deixaram esquecer a história, e muitos desses estão chegando agora tentando entender que Espírito Santo era esse, né, que existia há 23 anos. O Carlos Eduardo fez duras críticas, inclusive, à infinidade de recursos, né, da legislação brasileira, que quase que levou à prescrição desse caso. Há poucos instantes vocês ouviam também o procurador Sócrates de Souza, ele que atuou ontem diretamente na acusação, né, do crime de mando envolvendo o juiz Antônio Leopoldo, falando das circunstâncias, fazendo uma crítica, né, de que onde Leopoldo está hoje, na verdade desde ontem à noite, né, não é o lugar, não é uma sala de Estado Maior, que ele tem que ir para o sistema prisional. Tem audiência de custódia hoje do caso Leopoldo às 15 horas, e eu não podia deixar de encerrar nossa cobertura especial também com o pai do juiz Alexandre. Doutor Alexandre Martins está aqui no estúdio comigo. Quem está no YouTube consegue nos assistir. Quem está no rádio vai nos ouvir aqui. Em situações tão emblemáticas, né, doutor Alexandre? O senhor é uma prova viva, né, de tudo, de como a família é incansável pela justiça. A família, em primeiro lugar, doutor Alexandre. Bom dia. Bom dia. Fernanda, bom dia, seus ouvintes. Foi uma longa espera, né? O doutor Carlos Eduardo tem muita razão em dizer essa multiplicidade de recursos. Isso fez com que o Leopoldo fugisse o tempo todo. E você é testemunha, todas as vezes que eu conversei com você, eu reclamava que ele estava fugindo do julgamento. Eu tinha certeza de que era ele o mandante. Ninguém tinha dúvida sobre isso. E cada vez que ele fugia, isso mais me dava certeza, convicção. Ontem, a decisão não me fez feliz. Feliz se não tivesse acontecido nada. Mas me deixou muito aliviado. Porque durante 23 anos, você ficar perseguindo alguma coisa é muito duro. Muito duro. Eu acompanhei, né, todos esses 23 anos muito de perto, até porque antes, né, do assassinato, o Alexandre era um magistrado que estava muito próximo do trabalho jornalístico. Sim. A gente estava vivendo a missão especial, né, doutor Alexandre? Exatamente. E por inúmeras vezes eu tive a oportunidade, inclusive, ainda de conhecer com o Alexandre em vida, né? Exatamente. A primeira pessoa a me entrevistar aqui no estado foi você. Foi verdade. Num evento de enfrentamento à corrupção e crime organizado. O senhor lembra disso, doutor Alexandre? Que eu falei sobre o papel das Forças Armadas. Já tem mais de 25 anos, né? E o senhor coronel na época. Coronel da Polícia Militar do Rio de Janeiro. E como o Rio de Janeiro enfrentava o crime organizado e como que isso poderia servir de espelho, né, para as forças institucionais aqui do Espírito Santo. Né, esse evento era coordenado pelos juízes da execução na época, sim, Alexandre e Carlos Eduardo, né? E ali a gente não tinha a menor ideia, né, da brutalidade do que vinha pela frente. Caio falou assim, olha, a gente, de certa forma, a gente, tentando usar aqui uma palavra dele, né, de que nós desdenhamos da capacidade ofensiva das organizações. E por conta disso, Alexandre morreu. Né? A gente não tinha ideia de que a organização, sim, poderia matar um juiz. Fernanda, eu tinha essa ideia, eu tinha essa dimensão. E falei para o Alexandre, como falei para o Carlos Eduardo também. Só que eles não acreditaram. E o Alexandre, depois que houve aquele episódio do juiz de São Paulo, ele falou para mim, pai, tá vendo? Não vão matar 2 juízes agora. Eu falei, olha, agora mesmo você presta atenção, porque já tem um precedente. Porque o Fernando, aqui no estado, lá no Rio tem muita bala perdida, aqui tem muita bala endereçada. Isso que é o problema. No Rio não é muito comum o crime de mando, mas aqui é comum. Não tanto agora, diminuiu. Mas na época que o Alexandre enfrentou essa canalhada toda, era mais complexo, né?
na verdade, o Carlos Eduardo ele tem uma vida muito limitada, né, muito segregada, porque proteção. Ele é um alvo ambulante. Uhum. Ele é um alvo ambulante. Né? Ele lembrou, inclusive, né, da tentativa de sequestro da esposa dele, aqui durante a entrevista, e de como a vida deles mudou. Eles mudaram a vida do Espírito Santo e a vida deles acabou mudando em consequência disso. Né? Eles são um marco na vida do Espírito Santo, mas também houve um marco na vida deles. Sem dúvida. Doutor Alexandre, como é que era o senhor como pai falar para Alexandre, né? Cuidado com as instituições e ter um jovem magistrado, né? Com muita convicção de que justiça tinha que fazer justiça. Eu falava com ele, mas ele além de ser muito inteligente, vibrante, brilhante, ele era corajoso. E eu falava, você toma cuidado. Ele falou, não vai acontecer nada comigo, não, pode ficar tranquilo. Na véspera de acontecer, eu falei com ele 9 e pouco da noite, eu falei, olha, eu estou preocupado, porque tinha dado aquela entrevista, não vamos intimidar e tal. Estou preocupado. Ele falou, não, pai... Foi comigo a entrevista, inclusive. De que os juízes não têm rosto. Lembra? Quando mataram o juiz de Presidente Prudente. Você foi a última entrevistada na rádio. Eu tenho a gravação que você me deu. Ele falou, você me ensinou quase tudo na vida, mas não me ensinou a ter medo. Não estou com medo, não vai acontecer nada. E no dia seguinte aconteceu. Por quê? O Carlos Eduardo usou a palavra certa. Eles desdenharam a força maléfica do crime organizado. Doutor Alexandre, eu sei que o senhor acompanhou ontem todo o julgamento, né? E assim, de forma simbólica, o doutor Alexandre estava vestindo um dos ternos de Alexandre Filho, né? Isso tem um simbolismo muito forte para aquele corpo de jurados e o fato também de ali Alexandre foi velado. Sim. Né? Ele foi velado naquele salão, né? Muitos significados, né? Nessa decisão histórica de ontem. O doutor Sócrates mencionou isso logo de saída. Foi uma coisa assim bem impactante, né? E um outro ponto também que me chamou a atenção foi o doutor Carlos Eduardo perguntando ao Leopoldo por que demorou a avisar que ele estava sendo ameaçado de morte. Porque estava viajando e tal. E o Carlos Eduardo, você tomou conhecimento de que alguém queria matar o juiz Alexandre e não avisou? Ele, pode ser. Esse pode ser foi uma confissão. Não é? Se ele dissesse não, eu nunca, pode ser. Para as famílias que buscam justiça, assim como o senhor buscou incansavelmente, o que o senhor tem que dizer para pais e mães que estão nos ouvindo aqui agora? Fernanda, eu digo a todos o seguinte, vale a pena confiar no Estado. A justiça pode tardar, mas ela vem. Né? E ninguém deve tentar fazer justiça pelas próprias mãos. Porque se você esperar, se você confiar, se você perseguir o caminho reto da virtude, você consegue uma solução no seu caso. Agora, tem que persistir. Você não pode desanimar, não pode esmorecer. Né? E, no meu caso, tem que dar sorte de ter pessoas que ajudam, como você me ajudou, com a Vilmara. Né? A Gazeta sempre colocou esse caso em evidência, não deixou esse caso ir para a lixeira. Porque quantas pessoas morrem por aí e uma semana depois não se fala mais daquilo. Né? É isso, foi um símbolo do enfrentamento, né, ao crime organizado no Espírito Santo e, enfim, com essa decisão de ontem. A gente já falou aqui com os outros entrevistados sobre a condição do Leopoldo hoje, né? Segundo a defesa dele, a perda do cargo ainda tem que transitar em julgado, é por isso que hoje ele ainda estaria no quartel. Na opinião do senhor, essa é uma decisão aí correta? Olha, essa decisão dificilmente vai ser mudada, né? Porque foi uma decisão unânime do tribunal pleno. Todos os embargadores que não estavam impedidos votaram nesse sentido. A prisão especial só é cabível na fase de instrução.
Depois que há uma condenação definitiva, não cabe mais a prisão especial. De forma que eu espero que ele passe pouco tempo naquele quartel. Porque o lugar dele não é no quartel, não, é em outro lugar. Principalmente, Fernanda, pelo requinte de crueldade dele. Não é normal que um homem que recebe um poder do Estado, um poder de julgar, de fazer justiça, mande matar o colega dele. Isso é uma coisa desumana, cruel. Muito obrigada, viu, doutor Alexandre, por confiar no trabalho da imprensa, na transparência das informações, eu acho que no compartilhamento, inclusive, né, com os nossos ouvintes, para a gente entender tudo o que aconteceu e efetivamente saber por que coisas como essa entram para a história do Espírito Santo. Eu que agradeço a você, agradeço a imprensa de modo geral, mas a você em especial, que sempre colocou esse caso em evidência, nunca deixou passar uma data sem mencionar o fato. Nós somos de parabéns. Né? Eu é que agradeço a gentileza sempre do senhor em nos atender e ao seu filho, porque ele entendia qual era o nosso papel. Sim. Da imprensa, né? E muitas das vezes a gente vê o trabalho da imprensa sendo cerceado, tá? De dar publicidade às informações necessárias, e o Alexandre tinha plena convicção de que isso era muito importante, que na verdade isso era um aliado para que a sociedade pudesse se informar. Ele era brilhante. Sempre foi, desde pequenininho. Doutor Alexandre, siga em paz, viu? Obrigado, Fernanda. Siga em paz.